Sejam bem-vindos à aula de número 1 do CAD Simul. Hoje falaremos da apresentação do software, a gente conhecer um pouquinho mais do software que vai nos acompanhar no desenvolvimento de circuitos esquemáticos para comandos elétricos e trabalhar um pouquinho com pneumática e lógica programável lá do CLP. Então, iniciando o software, a gente tem aqui o descompactado numa pasta, a pasta CAD Simul. Então, vou clicar duas vezes no ícone CAD Simul. O software será iniciado. Uma tela inicial é apresentada. Depois vem a senha. Essa senha, ela é a 4962. Então, a senha aqui, 4962. Então, ok. O software é iniciado. Então, temos aqui, vou maximizar a janela. Clicando duas vezes aqui, maximizo a área de trabalho. Temos aqui a área de trabalho para o diagrama esquemático. Então, todos os nossos diagramas ficarão nessa região aqui. Então, aqui é onde a gente vai colocar o diagrama. Na parte inferior, temos aqui a legenda desse desenho, que é editável. Do lado esquerdo, temos aqui as ferramentas de desenho. Na parte superior, temos os menus. Então, todas as nossas ilustrações ficarão nessa tela. Mais para cima, então temos aqui o menu. Temos os ícones de acesso rápido, que estão aqui, e aqui o catálogo de símbolos. Vai ser bem importante para a nossa apresentação aqui. Do lado direito, então do lado direito, temos aqui a paleta de cores. Então aqui a gente escolhe as cores das ilustrações e aqui qual é a espessura do traço. Então, iniciando aqui o nosso software, vamos começar aqui apresentando as ferramentas do lado esquerdo, que são as ferramentas de desenho. Então, aqui a gente tem a ferramenta de seleção, ferramenta para desenhar uma linha. Então, conforme a gente movimenta aqui o cursor, aparece ali um quadradinho flutuante. Então, para desenhar uma linha, clico com o botão esquerdo, mantenho pressionado e faço o desenho dessa linha. Aqui debaixo do retângulo, vou fazer um retângulo sem preenchimento, clico, mantenho pressionado e arrasto aqui para fazer a forma que eu desejo. Na parte inferior temos aqui para fazer uma elipse, um círculo. Então, da mesma forma, clico com o botão esquerdo, abro aqui mantendo pressionado o desenho desejado e paro de pressionar o botão esquerdo. Na parte inferior, temos aqui o retângulo com preenchimento e aqui também a elipse com preenchimento. Observando aqui do lado direito, podemos modificar as cores. Então, vou colocar aqui, selecionar a cor vermelha e trocar a espessura do traço. Então, vou fazer aqui uma linha. Você percebe que já traço mais grosso e na cor vermelha. Se eu quiser fazer aqui o preenchimento, clico aqui no baldinho e faço o preenchimento aqui de acordo com a cor que eu desejo. O conta-gota serve para você selecionar uma cor. E na parte inferior temos aqui o texto. Então, aqui para a gente inserir um texto. Quando eu clico aqui para inserir o texto, uma caixa de diálogo se abre e eu consigo colocar um texto. Então, meu primeiro teste no CAD e Simul. Então, aqui o texto ficou um pouco maior. Dou um OK e seleciono onde eu quero inserir esse texto. Consigo editar o tamanho, consigo fazer várias modificações.
Para apagar os elementos, eu venho aqui, seleciono a ferramenta de seleção, clico com o botão esquerdo, mantenho pressionado e arrasto para capturar todos os elementos. Assim que todos os elementos estão capturados, vou lá e aperto a tecla Delete. Assim apaguei aqui todos os elementos. Se eu quiser aumentar aqui o zoom da tela, eu clico aqui, consigo aumentar o zoom do meu desenho. Então aqui eu aumentei o tamanho da folha. Então se a gente observar aqui, a folha ela está bem maior. Então vou reduzir o zoom, clicando aqui em zoom menos, vou deixar a folha aqui de acordo, vou trabalhar aqui com uma janela um pouco menor, então vou vir aqui, vou organizar aqui minha janela para ficar no tamanho da folha. Então consigo arrastar, assim como qualquer software do Windows. Então consigo deixar aqui, ajustar o tamanho da janela de acordo com a minha necessidade. E aí vamos começar a ver aqui agora os elementos dos menus. Então CAD Simu. No menu superior temos aqui File. Então eu consigo abrir Edit, Draw, Mode, View, Parse, Windows e Help. Então começando aqui do menu File, temos aqui New para abrir um novo projeto, Open para abrir um projeto já existente, fechar esse projeto, salvar esse projeto como importar uma imagem para o projeto, exportar uma imagem, imprimir esse projeto, uma previsão aqui de impressão, ajustes da impressora e os settings, que é para a gente fazer o ajuste, e o quit para a gente sair do software. Então esse é o menu File. O Edit, temos o desfazer, Ctrl Z, e o refazer, Ctrl Y. Detalhe, essas funções não funcionam muito bem no CAD Simu, então toma cuidado ali, se você errar, é melhor você apagar o desenho e refazer do que usar o Ctrl Z e Ctrl Y. Tem o cortar, o copiar, colar, seleção de todos e o Box Facility. Então o Box Facility eu vou editar as informações que estão aqui na legenda inferior. Então esse aqui é o Box Facility. Depois temos o menu Draw, então o Redraw, Line, Rectangle. Então esse aqui é o mesmo menu que a gente tem aqui do lado. Então esse menu aqui é o mesmo que a gente tem aqui. Então esse aqui é basicamente o mesmo menu. Depois a gente vem para o Mode. Então aqui é o modo de simulação. Posso parar minha simulação, iniciar minha simulação, pausar a simulação, ir na simulação passo a passo, simular apenas um documento ou todos os documentos na simulação. A gente vai ver que esses ícones aqui, eles estão presentes, essas opções estão presentes aqui, ó. Então, se você observar, essas opções estão aqui. Então aqui a gente tem início de simulação, pausa, passo a passo, um documento simples ou vários documentos. Depois do menu Mode a gente tem o menu View. Então o menu View, eu vou estar trabalhando aqui com zoom. Então o zoom anterior, um zoom normal, zoom mais, zoom menos, zoom Windows, zoom out e grid. Essas opções aqui se encontram aqui no menu de acesso rápido, que estão aqui, ó. Então o menu View, ele está aqui no menu e também nas ferramentas de acesso rápido. Na sequência temos aqui Bars. Então o Bars ele vai mostrar quais são as ferramentas de trabalho. Então eu seleciono todas para aparecer aqui os componentes. Então o Bars, eu faço a seleção dos elementos que aparecerão aqui no catálogo de componentes. Na opção Window, a gente tem aqui como arranjar. Então vou criar uma nova janela. Então tem duas janelas agora no momento. Vou tirar o zoom da tela. E se eu vier aqui, eu posso selecionar tanto o desenho da folha 1, da folha 2.
Posso rearranjar aqui em cascata, posso rearranjar aqui em mosaico, ou posso selecionar aqui a folha que eu quero. Para voltar para o tamanho normal, clico 2 vezes aqui na parte superior. Na sequência, temos aqui o menu Help, que é o menu de ajuda. Então ele vai mostrar aqui a respeito de quem desenvolveu o software, foi o Juan Luis Villanueva Montoto, e o software está disponível lá no blog dele, que é o canal PLC blogspot.com.es. Então, se a gente clicar aqui, vai ser redirecionada para a pasta, né, para a página onde temos o CAD Simu. Então, é um site bem interessante de visualizar. Tem outros projetos desse programador. Então a gente está carregando aqui o site. Então tem aqui, ó, canal PLC, demonstra alguns programas interessantes. Então temos aqui o próprio CAD Simu, que é o que a gente está utilizando agora para simular comandos elétricos. Software excepcional, gratuito. Temos aqui o PC Simu, também um software gratuito que a gente consegue simular bastante coisa. A gente vai estar utilizando, fazendo essa integração entre CAD Simu e PC Simu. Temos esse Robô Studio, então, que é um software para fazer uma ligação entre um CLP e o Robô Studio. Temos o PC Simu com Arduino, interessante também. Um simulador de S7200, também um software interessante para se trabalhar, para você conseguir aprender um pouquinho de CLP. Tem alguns exemplos, né, que ele disponibiliza. Aqui, aonde que você consegue visualizar aqui os atalhos, o contato com o desenvolvedor, e aqui para você fazer os downloads. Então, para fazer o download, você tem que mandar um e-mail aqui no contato canalplc@movistar.es. Então, esse é o software do desenvolvedor desse software maravilhoso aqui, que é o CAD Simu. Então, vamos voltar para cá. A gente vai iniciar aqui observando os menus. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem um menu de acesso rápido, novo, abrir, salvar, imprimir, recortar, copiar, colar, zoom mais, zoom menos, zoom de janela, zoom all, zoom anterior, tirar e colocar a grade, desfazer, refazer, rotação de componente. A gente tem a rotação de componente, iniciar a simulação, e aqui a ajuda, e aqui para visualizar aqui o símbolo do componente. No menu inferior temos a lista de componentes. Então aqui a gente vai no Power Feedings. Então, conforme eu clico nesse elemento aqui, ao clicar nesse elemento, na parte inferior é apresentada as opções que a gente tem de componentes disponíveis. Então aqui a gente tem algumas opções de componentes. Então temos aqui as alimentações nessa primeira etapa, e na segunda etapa aqui transformador, fonte, tomada, bateria. Então vamos ver alguns elementos aqui. Nas alimentações temos fase, neutro, terra, fase neutro e terra, protection earth, três fases e terra, 3 fases e neutro, 3 fases, neutro e terra, positivo, positivo e negativo, ground, transformador monofásico, transformador trifásico, diodo, ponte retificadora, fonte de alimentação monofásica, fonte de alimentação trifásica, bateria e uma tomada. Então são as opções do Power Feedings. No segundo ícone temos aqui os fusíveis. Então temos um fusível simples, um fusível com barramento, 2 fusíveis, 3 fusíveis, 3 fusíveis com barramento. Ao lado, chaves seccionadoras com fusível e contatos auxiliares. Terceiro ícone, disjuntores, proteções. Proteção do disjuntor monopolar, monopolar com contato, bipolar, tripolar, tripolar com contato. Na segunda, temos aqui os dispositivos de diferenciais residuais, então DR,
contato do térmico, ligação do térmico do bimetálico de potência, disjuntores motores, então temos aqui monopolar, bipolar, tripolar, tripolar com contato, e aqui os centelhadores, que são as proteções aqui contra sobretensões. No quarto ícone, temos aqui os contatos de potência, então temos contato, um contato, dois contatos, três contatos, quatro contatos de potência. Temos aqui as chaves, então com os contatos de potência e a opção do intertravamento mecânico. Saindo dos contatos de potência, temos os motores. Então aqui o primeiro motor é um motor trifásico com fechamento, motor trifásico sem fechamento, motor aqui monofásico, monofásico com capacitor, motor Dalander, motor de duas velocidades, motor de rotor bobinado, motor de corrente contínua, motor de passo unipolar e bipolar, freio e motor linear. São as opções de atuadores. Seguindo, temos aqui o próximo ícone. Temos as resistências, uma resistência simples, um autotransformador, aqui um soft starter, inversores de frequência, conversores DC, então aqui estão os conversores DC para trabalhar com motor de corrente contínua, e os controladores, os drivers de motor de passo. Então temos aqui os drivers de motor de passo. Seguindo em frente, contatos auxiliares, então contato NA, contato NF, contato NF com NA, contato reversível. Contato de temporizadores, contatos dos temporizadores com retardo na energização, contato dos temporizadores com retardo na desenergização e contatos aqui de temporizadores com retardo na energização e desenergização. Então, são os contatos auxiliares dos temporizadores. Aqui são os botões, então temos aqui os botões pulsadores, push button, NA, NF, NF com NA, contato reversível, botão tipo cogumelo, então temos aqui essas configurações de contatos, chave, então temos as chaves aqui, até a chave reversível está igual às anteriores, aqui tem uma chave de 3 posições, aqui com 0 desligado, aqui 3 posições e aqui chave cruzada. Contatos de limites fim de curso e contatos auxiliares do térmico. Então são as opções de contatos auxiliares do térmico por último. Aqui temos os sensores, então o sensor indutivo NA-NF, sensor capacitivo NA-NF, sensor magnético NA-NF. Sensores ópticos, pressostato, vacostato e termostato também. São os sensores. Nas bobinas, então clicamos aqui, temos uma bobina simples, bobina biestável, relé de impulso, bobina da solenoide, uma válvula solenoide, temporizador aqui com retardo na energização, retardo na desenergização, retardo na energização e desenergização, relé intermitente, relé de pulso, programador horário e aqui contador. Temos duas lâmpadas, uma lâmpada tradicional, uma lâmpada intermitente e os sinalizadores sonoros. Temos 4 sinalizadores sonoros aqui para serem utilizados. Saindo das bobinas, vamos para os relés eletrônicos. Então temos aqui os relés de estado sólido, esses 4 iniciais, relé de falta de fase, relé de sequência de fase, relé de sobretensão e aqui o SPDT. São os relés eletrônicos. Na sequência, temos as funções lógicas, então, que são utilizadas nas lógicas. Então temos os elementos lógicos que podem ser simulados. Lógica ladder, utilizada no CLP.
Então será abordado com mais calma no futuro esses itens. Temos aqui Graph7, então podemos fazer uma lógica em Graph7, não é uma linguagem muito comum, muito utilizada, mas é interessante a gente trabalhar com ela. Pontos de I/O, então aqui para a gente fazer uma simulação de um CLP com as suas conexões, inclusive tem uma placa de Arduino aqui que a gente pode utilizar também. Elementos de pneumática, então aqui em pneumática ela trabalha bem de forma bem simples, já com a configuração das válvulas, mas é bem interessante para a gente fazer algumas simulações. Elementos 2D, então temos aqui os elementos, as imagens dos elementos 2D, aqui o tamanho desse elemento. Então vou pegar aqui e vamos fazer uma comparação dos tamanhos dos elementos. Então o menor elemento, vou pegar aqui um disjuntor motor, esse é o menor tamanho, 2D. Então para cancelar a seleção, clico o botão direito, tamanho médio. Então está aqui o tamanho médio, para você fazer uma ilustração de algum diagrama. E aqui o tamanho grande do disjuntor motor em 2D. Se eu quiser arrastar um componente, clico nele, ficou selecionado, clico com o botão esquerdo, mantenho pressionado e desloco até a posição desejada. Então aqui, selecionei, cliquei e arrastei. Vamos ver os elementos 3D. Então, temos aqui os elementos 3D. Eu vou pegar o mesmo componente, disjuntor motor. Então, disjuntor motor, o menor disjuntor motor em 3D. Então, ele vai aqui embaixo. Vou colocar aqui do lado. Tamanho médio do disjuntor motor. E tamanho grande aqui do disjuntor motor. Então, para você fazer a comparação aqui dos elementos em 3D. Então, essas ilustrações são muito utilizadas aí para você fazer um desenho mais didático de ligação, uma visão mais realista do componente. Mas lembrando que sempre em comandos elétricos a gente vai utilizar a simbologia padrão. Então, quero apagar todos esses elementos. Vou selecioná-los. Selecionei os elementos. Caso a seleção não ocorra, clique com o botão direito e tenta selecionar novamente. O componente tem que ficar vermelho, senão ele não apaga. Então vamos apagar esse último elemento. Não consegui apagar, seleciona de novo e aperta a tecla Delete. Então tem vários elementos aqui que a gente pode colocar aqui em 3D. Nossa última opção aqui de itens é o fio. Então o fio eu consigo escolher aqui qual é a seção, qual é a grossura desse fio. Aqui a cor, ela tem algumas funções, mas não necessariamente eu preciso seguir essas cores. O CAD-Sim ele assume de acordo com o potencial que você coloca. Então temos aqui o fio fase, o fio neutro, o fio de proteção, positivo, negativo, fio colorido, conexão, ligação trifásica, barramento e os bornes de conexão. Então, vou colocar os bornes aqui para referenciar. E aqui, saída de página e entrada de página. Então, conexão entre páginas. Então, o fio tem um grande segredo aí que a gente tem que ter bastante cautela para utilizar o fio, não fazer emendas e sempre utilizar ali, observar que quando eu seleciono um fio, ao lado da cruzinha temos ali um quadradinho. Então, aquele quadradinho ali, então se eu observar aqui, esse quadradinho aqui, é ele que eu vou colocar no terminal do componente, clicar com o botão esquerdo e arrastar. Sempre lembrando em consideração que o fio é uma parte aqui que eu tenho que tomar bastante cuidado, porque a não conexão não vai permitir o funcionamento correto do meu circuito. Então, até agora a gente conheceu aqui o software. Então a gente vai fazer um pequeno projeto. A gente vai pegar aqui, colocar uma fase, uma chave e fazer a conexão dessa chave a uma lâmpada. Assim que a gente acionar a chave, a lâmpada acende. E assim que a gente desligar essa chave, a lâmpada vai apagar. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir aqui em alimentações. A gente vai pegar aqui a fase. Quando eu seleciono o componente, ele já vem aqui
Então eu tenho essas marcações aqui que está lá no settings, vou mostrar para vocês onde a gente coloca. E eu seleciono aqui o componente que eu quero colocar. Se eu clicar com o botão esquerdo, ele fica na tela. E o componente mantém selecionado. Se eu quiser tirar essa seleção, eu clico com o botão direito. Então aqui temos as linhas guia, né, que a gente viu aqui. Vou mostrar para você onde você coloca e tira. Vou pegar aqui, vou dar mais um zoom. Vou chegar bem próximo aqui o desenho. Selecionei o neutro. Então a linha guia vai me ajudar ali no direcionamento do componente. Então estou direcionando. Cliquei com o botão direito. Seleção cancelada. Quero modificar as características desse componente. Quero chamar esse elemento aqui de X1. Então clico duas vezes. Quando eu clicar em duas vezes, vai aparecer essa caixa de diálogo. Então vou colocar aqui X1. O borne do neutro vai ser o X2. Cliquei duas vezes. X2, o borne. OK aqui na caixa de diálogo. Então já fiz a modificação. Se eu quiser arrastar os componentes, clico no botão direito, clico com o botão esquerdo, mantenho pressionado, arrasto, seleciono os componentes, clico, mantenho pressionado em cima de um componente e posiciono aonde eu desejo. Então aqui eu vou mexer no neutro, um pouquinho mais para baixo, e a gente vai fazer um barramento. Então agora o importante é o fio. Vou selecionar o fio. Fio fase aqui, vou pegar o marrom. Então, conforme eu peguei o fio, aquele quadradinho tem que ficar bem encostado ali no terminal do componente. Então, o quadradinho ali eu tenho que arrastar e deixar ele bem nessa posição aqui para não ter problema. E aí eu clico, mantenho pressionado o botão esquerdo e arrasto para a direção que eu quero o fio. Então, vamos lá. Selecionar aqui o fio fase. Encostei ali, cliquei, arrastei. Vou fazer um barramento para cá, botão direito, cancelei a seleção. Selecionar aqui o fio neutro, o azul, cliquei, arrastei. Caso eu arraste que meu fio fique torto ou fique faltando um pedaço, o que eu faço? A primeira coisa que eu vou fazer é seleciona esse fio e apaga ele, faz de novo. Sempre faça isso. Então aqui, ó, selecionei, arrastei e fiz novamente. Se eu ligar aqui a simulação, vamos aqui na simulação, o fio ali está, a fase ficou lá marrom e o neutro ficou azul. Parei de selecionar aqui, não ficou mais colorido, indicando que não tem alimentação. Então a gente vai pegar uma lâmpada e um botão. Então eu vou vir aqui nas bobinas, no Coil Signals, pegar uma lâmpada. Então vou colocar essa lâmpada aqui em direção ao neutro. Cliquei com o botão direito para eliminar a seleção. E vou pegar aqui um botão. Nesse caso aqui um botão com trava. Então uma chave. Chave normalmente aberta. Vou colocar aqui. Então a observação importante é sempre deixar uma distância aqui para você poder colocar um fio. O CAD/CIMUL não permite conexão apenas encostando os componentes. Então tem que sempre colocar um fio. Então nesse momento aqui, vou pegar o fio fase. Dica muito importante: sempre saia do componente em direção ao barramento, que a conexão ela é feita automaticamente. Então aqui a fase chegou até o botão. Vou usar o fio preto como um retorno, que sai do botão até a lâmpada, e o fio neutro, que vai sair aqui da lâmpada em direção à conexão do neutro. Então temos aqui os nossos elementos. Preciso modificar as características desses elementos. Eu quero mudar o número do contato, o nome desse elemento. Então clico duas vezes, uma caixa de diálogo é aberta, e aí eu quero modificar o nome e o número. Então sempre você modifica o número primeiro, então eu vou deixar aqui 3 e 4, e depois você modifica o nome. Vou chamar aqui de S1 e dou um OK, o nome alterado. Importante, sempre mantenha o nome no mesmo padrão. O CAD/CIMUL ele diferencia letras maiúsculas de minúscula, e sempre que você vai referenciar um contato tem que ser o mesmo nome. Quero modificar aqui a lâmpada. Clico duas vezes, abriu aqui
a caixa de diálogo da lâmpada, vou chamar essa lâmpada de H1 e quero mudar a cor dela. Então aqui eu escolho a cor que eu quero. Tem o verde, vermelho e amarelo. Vou deixar a lâmpada aqui amarela. Então, vamos lá, lâmpada amarela. Dou um OK. Feito isso, meu diagrama está montado, posso ir para a simulação. Então venho aqui na simulação, iniciei a simulação. O que eu percebo? Aonde o fio está energizado, então aqui está energizado com a fase, ele ficou marrom. Aqui ele tem o neutro, ficou azul. E onde eu não tenho potencial, ele fica cinza. Então isso é importante para você fazer um diagnóstico aí do seu desenho se não estiver funcionando. Então, no momento que eu fechar essa chave, a lâmpada tem que acender. Então, vou fazer esse teste agora. Fechei a chave, a lâmpada acendeu e você percebe que o potencial de fase apareceu aqui no meio. Cliquei de novo no botão, o botão abriu, lâmpada apagou. Então esse aqui é um comando bem simples para a gente fazer. Vou parar a simulação. Vou colocar aqui mais um contato, só que agora eu vou tirar aquelas linhas de guia. Então vem aqui em File, Setting, abre essa caixa de diálogo. Então o que a gente tem nessa caixa de diálogo? Tamanho da folha de desenho, você seleciona. Qual o formato e qual o box facility que você vai colocar. Opções de impressão. Então a gente vai ver que a gente vai precisar principalmente mexer nessa escala aqui. Aqui, deslocamento em X, deslocamento em Y e espessura das linhas. Nesse controle temos a velocidade de simulação, a orientação do desenho e aqui as opções do display. Então se eu quero um display com referência, se eu quero indicar a conexão simbólica, o número do cabo, se eu quero uma autoconexão e aqui as linhas auxiliares. Então o meu desenho estava com as linhas auxiliares. Então posso selecionar qualquer elemento desse. Se eu quiser manter essas opções, clico aqui em Save, que eu mantenho as opções pré-definidas por mim. Então a gente vai fazer umas modificações aqui. Vou colocar aqui a conexão simbólica e vou numerar o cabo. Então não deixa com todas as opções aqui. Então dou um Save. Então você percebe, já tem algumas diferenças. Ele mostra aqui onde estão as conexões dos elementos. Então agora eu vou pegar um outro botão, só que dessa vez o botão pulsador. Então cliquei aqui no botão pulsador, ó, eu tenho a ligação, a conexão e a linha guia. Então vou colocar aqui no botão pulsador, cliquei com o botão direito e vou colocar aqui uma outra lâmpada. Cliquei com o botão direito. Quero modificar de novo, clico duas vezes, abre a caixa de diálogo, vou modificar aqui o nome para S2. Modifiquei aqui o nome para S2. A lâmpada aqui eu vou chamar de H2, vou deixar ela na cor verde mesmo. E vou fazer as conexões. Então vou pegar o fio, vou fazer a conexão. Só que dessa vez eu vou cometer um erro aqui de conexão. Então liguei aqui a fase, você viu que apareceu já o número do cabo. Liguei aqui o neutro, apareceu um outro número de cabo ali. E aqui no meio eu vou passar um pouco do componente. Então cliquei e vou passar o fio aqui, ó, passei o fio do componente. Vou ligar a simulação. Primeira lâmpada funciona normalmente, a segunda, quando eu pressiono o fio, ele é energizado, só que a energia não chega até a lâmpada, porque não está na conexão. Então teve um erro de conexão aqui. O que eu tenho que fazer para corrigir? Selecionar esse fio, apertar a tecla Delete e refazê-lo. Então vou pegar aqui, então não posso passar. Então vou bem na conexão até aqui, inicio minha simulação.
já apareceu a numeração dos fios. Fechei esse contato, acendeu o amarelo. Esse aqui é um botão pulsador. A lâmpada acende e apaga. Se eu quiser manter o botão pulsador pressionado para fazer um teste, um limite fim de curso, alguma coisa, basta eu clicar no elemento, tirar o mouse da região com o elemento com o botão clicado, o elemento fica pressionado. Então eu consigo simular aí se eu mantivesse pressionando esse botão. Para tirar a seleção, clico novamente. Então cliquei, mantive o botão esquerdo pressionado, tirei o mouse do elemento, o botão fica pressionado. Outro clique, o botão é desligado. Aqui, como é com trava, é só o clique mesmo, ele mantém a trava. Então fiz aqui o primeiro circuito. A gente vai fazer algumas modificações agora aqui na Box Facility. Então vamos mudar aqui, vamos mexer na nossa legenda. Então vem aqui em Edit, Box Facility, aparece essa caixa de diálogo, coloco aqui, vou colocar aqui 01/01 de 24, o nome, vou colocar aqui, aqui, né, quem foi que desenvolveu, o título desse desenho, então, aqui, ó, meu primeiro circuito Aqui a data, então pegando a data de hoje, e aqui o arquivo. Então vou colocar aqui, ó, circuito 0. Dou um OK. Então, se eu observar agora na parte inferior aqui do meu desenho, ó, já tem a modificação: desenhado, a data, o nome, a assinatura, a entidade, meu primeiro circuito, a data de hoje e o arquivo. Então, feito isso aqui, eu consigo editar aqui a minha legenda. Então o desenho fica bem profissional. Agora a gente vai salvar o arquivo. Então a gente vai salvar o arquivo, a gente vem aqui em File, vou dar um Save As, vai abrir essa caixa de diálogo, aí eu tenho que tomar um cuidado aqui na hora de salvar o arquivo. O arquivo sempre tem que ter a extensão .cad. Então vou colocar aqui 0. Então, circuito 0. Então, circuito de teste, circuito 0. Tudo bem? Se caso você clicar e não aparecer o nome aqui, a extensão, só o nome, você põe um .cad. Isso aqui é de extrema importância você colocar esse .cad no final para você poder abrir. Então, feito isso, salvei aqui o meu circuito já está salvo. Então, vamos tirar aqui o zoom. Então, tenho salvo aqui meu circuito. Se eu quiser fazer a impressão desse circuito, então eu consigo vir aqui no Preview e prever como que vai ficar impresso esse circuito. Então a gente percebe aqui que ficou bem pequenininho, né? Então eu preciso fazer algumas modificações para poder acertar. Então quais são essas modificações? Aqui você tem o Printer Setup. Então eu quero aqui no Paisagem. Então você muda aqui para Paisagem. Vamos fazer um teste agora. Preview de impressão. Ó, a folha está na paisagem, só que o tamanho não está legal ainda. Então vem aqui em Settings e aí eu tenho o Print Options. Então onde que eu quero colocar e qual que é a escala. Então se a gente colocar aqui a escala de 2, vamos aqui salvar, vamos ver o que acontece. Olha lá,
escala de 2, pegou praticamente a folha inteira. Então, vou voltar aqui, se eu der um zoom, então, o nosso diagrama, ó, print preview. Se eu quiser deslocar um pouquinho aqui para a direita, então vem aqui no X, vamos deslocar 5. Vem aqui, preview, então já desloquei ali 5, já ficou um pouquinho mais centralizado. Vou colocar aqui, deslocar mais um pouco, então vamos lá, settings, vamos colocar aqui 10. E aqui a gente colocar 2,05. Vamos ver o que acontece aqui no nosso print preview. Ó, passou um pouco do desenho, né? Então vou tentar trazer um pouco mais para cá. Então vem aqui em setting. Vou zerar aqui de novo. Dou um save. Vamos ver o preview como que ficou. Então esse aqui ficou um tamanho bom ali. Consigo colocar um 5. Vai sobrar um pouquinho a parte de cima. Mas eu consigo pegar praticamente a folha inteira. Então aqui. Então você vai manipulando aí de acordo com o tamanho da folha que você vai trabalhar. Então aqui está uma A4, 210 por 297, mas você pode customizar aqui também a folha. Então vou vir aqui no preview. Então ali está bem justo aqui o meu desenho. Se você mandar imprimir, então ele vai selecionar aqui qual que é a impressora que você quer. Então, manda imprimir. Vou colocar aqui 0, circuito 0. No caso aqui eu salvei em PDF. Então, vamos dar uma observada nesse arquivo, documentos, tá aqui. Cliquei aqui, tá lá o circuito em PDF. Então tá no tamanho bom, consigo imprimir e demonstrar esse circuito aqui de maneira bem tranquila aqui, fazendo impressão. Então, circuito em PDF, tá aqui o CAD Simu. Mais ajustes de impressão, mais ajustes de circuito, a gente vai fazer nas próximas aulas. Então essa aqui é uma aula introdutória para você aprender aqui a utilizar os elementos, conhecer o software e fazer os circuitos elementares. Na próxima aula a gente vai usar mais alguns recursos, vamos fazer circuitos mais complexos, trazendo situações mais do dia a dia e utilizando sempre os comandos elétricos. A ideia inicial é chegar a sair do comandos elétricos simples, aumentar o nível dos comandos que serão simulados e testados, chegando até a simulação do CLP. Depois fazendo uma interligação entre o CAD Simu e o PC Simu. E numa segunda etapa desses treinamentos, a gente vai fazer a interação do software do CLP com o PC Simu. É um negócio bem interessante para a gente estar utilizando e aprendendo automação industrial. É isso que eu tinha para apresentar para vocês neste vídeo. Então a gente fica para uma próxima. Acompanhe as postagens dos vídeos, acompanhe as aulas, façam os testes. Qualquer dúvida, manda aí que assim que possível a gente responde. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até uma próxima.